Versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Diga, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Ao chegarem a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não consentia que alguém carregasse qualquer mercadoria pelo templo e os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a transformastes em um covil de ladrões. Os mestres da lei e os principais sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão estava admirada da sua doutrina. Caindo a tarde, saíram da cidade. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: mestre, olha, a figueira que amaldiçoastes secou. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que todo o que pedirdes em oração, crendo, o recebestes, e que o recebestes será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Se, porém, vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Aleluia. Betânia, para ir para Jerusalém, o que é que aconteceu? Que a gente leu. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Deixa eu dizer aqui uma característica que eu fui pesquisar da figueira. A figueira, ela coloca o broto. Depois que ela coloca o broto, ela coloca o fruto. E logo após, as folhas. Preste bem, Jesus viu de longe uma figueira que tinha folhas. Se ela tinha folhas, ela tinha... Eu não ouvi. A lógica diz isso. Porque primeiro ela dá o broto, depois ela dá o fruto e depois as folhas. Então, se ele viu uma figueira, ele viu ao longe uma figueira cheia de folhas, frondosa, bonita, uma coisa assim bem chique, bem pompuda, e ele disse: bom,
Se é desse jeito que está, tão pomposa, tem frutos. Amém? O fruto, uma outra característica que eu pesquisei foi que o fruto da figueira, ele é doce. É bom para alimentar. Mas também ele era usado para curar feridas. Diga, curar feridas. Vão gravando essas repetições. Amém? O que foi que aconteceu? Por que que Jesus disse para aquela figueira: nunca jamais coma alguém fruto de ti? E os discípulos ouviram. Qual foi a causa que Jesus condenou aquela figueira à morte? A irritação de Jesus foi porque ele encontrou somente folhas e não frutos. A falta de frutos de uma figueira, Jesus ele compara essa falta de frutos como uma esterilidade espiritual. Amém? É uma esterilidade espiritual. Foi por isso que Jesus se irritou. Ele viu aquela figueira tão pomposa, tão cheia de folhas, mas quando ele teve fome, ele foi certo de: vou saciar a minha fome naquela figueira tão bonita, tão cheia de folhas, mas quando ele procurou os frutos, não tinha frutos. O problema não era a aparência de não ter frutos, ou melhor, não era a aparência de folhas, mas sim não ter os frutos, ostentar uma aparência que não é verdadeira. Vocês não são figueira sem frutos. Digam amém, irmão. O que ele me mostrou foi o seguinte: irmãos, é fácil a gente mostrar as nossas folhas, a nossa aparência, mostrar que tudo é grande, tem ar-condicionado, está tudo bonito. Mas é só folha. É só folhas. Foi essa a indignação. Jesus teve fome. Ele procurou, ele chegou ali naquela figueira que era tão frondosa, tão bonita. Quando ele olhou assim, disse: poxa, vou parafrasear, viu, irmãos? Que som legal, que cabine de som, quantas cadeiras acolchoadas, quantas coisas. Meu Deus, o estacionamento não cabe mais ninguém. Ah, que maravilha! Mas ele só encontrou folhas. Estão entendendo? Amados, nós vivemos tempos difíceis. Jesus do céu. Nós vivemos tempos tão difíceis no nosso corre-corre. É corre para lá. Irmã Denilson viajou ontem, chegou que horas hoje? 3 da tarde. 3 da tarde. Guilherme viajou ontem, chegou que horas hoje? 4 da tarde.
Veja, corre. Guilherme ainda foi para um evento familiar, mas o Adenilson foi atrás do ganha-pão. Nós estamos assim, correndo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, querendo ter, mas muitas horas nós nos esquecemos que precisamos dar frutos. Essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas, que possamos dar frutos e que esses frutos permaneçam. Porque viver nessa aparência, nessa falsidade, porque aquela figueira era o quê? Ela criou uma falsidade, aquela aparência que tinha fruto, mas quando Jesus chegou para saciar a fome, não encontrou nada. Irmãos, nós precisamos entender que quem nós somos em Cristo Jesus. Quais os frutos que nós estamos produzindo? Se são para a morte ou se são para a vida. A pastora Ruth pregou domingo passado aqui, falando a respeito de se doar para a obra. Uma pessoa que estava se matando, quase morta. Ela ainda tentou se matar. Foi? Ela pensou em se matar. Hoje liga para a pastora. Eu vim do culto, eu isso, eu aquilo e tal. Qual o fruto? Se Jesus chegasse hoje, diante de cada um de nós, qual o fruto? Ele encontraria frutos nas nossas vidas? Foi isso que o Senhor veio me falar esses dias. Desde sexta-feira, isso está batendo dentro do meu juízo. Porque como igreja, irmãos, vocês precisam entender. Eu vou dizer mais um exemplo da reunião dos homens. Um irmão chegou e disse: pastor, eu me encontrei com o primo da minha esposa. A gente estava trabalhando e ele foi lá também para fazer um serviço no local. E aí a gente sentou e ele começou a perguntar de Jesus, falar de Jesus. E ele também, ele é crente. E ele começou a perguntar, e eu e minha esposa, a gente respondendo. E ele parou no final e fez: você congrega aonde? Aonde você conseguiu tanto conhecimento? Como eu fiquei feliz. Porque o nosso ministério, ele não é um ministério de eventos. Ele é um ministério da palavra de Deus. Nós temos visto igrejas pomposas, pastores renomados, com uma exegese excelente, um conhecimento da palavra de se dar inveja. Pastores com igrejas internacionais. Mas, meus irmãos, como pastor desse ministério, nada disso é prioridade para a minha vida.
A maior prioridade para a minha vida, eu digo isso para os homens, é eu ser um exemplo de cristão na vida de cada um deles. Que eles olhem para mim e não encontrem nada que venha a usar a palavra certa, a desabonar aquilo que eu vivo. Porque para eu maquiar uma aparência de santidade, eu mostrar uma aparência de que eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, eu sou um bom irmão, eu chego na igreja, abraço, eu beijo as ovelhas, eu cuido disso, eu faço isso. Mas quem será que sou eu lá fora? No meu trabalho, na faculdade, na minha vizinhança. É fácil usar só as folhas para ter essa aparência de santidade, de ter essa aparência bonita. Não que isso, veja, que Jesus ele não se incomodou com as folhas. Ele viu e disse, não, está bonito, não tem problema, está bonito. O que não pode é usar isso como maquiar para ostentar uma santidade que não é verdadeira. Essa foi a intenção do Senhor. Jesus, ele sentiu fome, se aproximou da figueira, porque a lógica dizia que tinha figos, mas ele não encontrou nada. Amados, se Jesus se aproximasse de nós hoje, se Jesus chegasse agora, próximo de você, qual fruto ele encontraria? Irmãos, deixa eu deixar vocês mais tranquilos. O Senhor me disse que essa casa está pequena, porque Ele está amadurecendo esses frutos. Ele só está amadurecendo esses frutos. Porque uma vez eu disse a uma pessoa, irmão, se a gente quisesse que a Ministério Nova Vida enchesse, é fácil. A gente pregaria prosperidade. A gente inventaria umas curas. A gente maquiaria, ostentaria algo que não é verdadeiro. Mas nós corremos o risco, se fizermos isso, de acontecer o que aconteceu com a figueira. O Senhor disse, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Não é difícil manter as folhas, mas Jesus ele quer achar frutos. Amados, o Evangelho é só uma coisa. O Evangelho é cruz. Nós temos que pagar um preço. Eu disse aos homens na sexta-feira,
Irmãos, por favor, as pessoas que passam, eles olham para aqui para dentro. Eles vê os irmãos ali fora conversando. As pessoas que passam estão com fome e querem encontrar figueiras com frutos. Então, eu disse aos homens, por favor, vamos ser exemplo. Vamos ser exemplos em todos os lugares. É fácil a gente viver uma aparência que está tudo bem. Eu e a pastora Ruth, nós entendemos um pouco isso. Nós trabalhamos muito com casais. E a coisa que a gente mais vê é o que, pastora Ruth? Está tudo bem. Você olha, você sabe que ali só é folha. Mas mantém aquela aparência que está tudo bem. É o casamento que, assim, os dois estão... Você chega lá para encontrar um fruto de verdadeiro arrependimento. Aí, quando você chega lá, você só encontra folhas. Folhas. Amado, nós somos chamados para ser exemplo em todos os lugares. É no seu trabalho? Você lá tem que ser o melhor. Eu me lembro quando eu fui pedir uma vaga na empresa, que ainda hoje eu trabalho, me aposentei da Casal, mas eu trabalho nessa outra empresa, e o que eu disse lá foi o seguinte: eu vim para ser cabeça e não cauda. Eu vim para ser cabeça. Quando eu disse isso, eu disse a mim mesmo, agora sim, agora você vai mostrar quem você é. Nos momentos mais difíceis de crise, o dono da empresa chegava e dizia, eu não consigo entender vocês três juntos não vendem o que o Robson vende. Eu dizia, é porque eu não tenho crise, eu tenho Cristo. É isso. Mas eu tenho que ser exemplo. Nunca coloquei meu filho, está trabalhando lá, o Felipe. O dono lá não é tolo. Chamou ele para ser caixa da empresa. Só por um motivo. Porque era meu filho. E ele, ou testando ou não, já me pagou valores a mais da minha comissão. E eu cheguei e disse, isso aqui não é meu, isso é seu. Não quero R$1 seu, nem você fica com um meu. E foi isso a vida toda. Mas eu podia dar uma aparência de honestidade. Eu poderia mostrar aquela aparência de dizer assim, olha só, rapaz, porque ele só me via pouco. E fazer as minhas falcatruas por trás. Mas eu sei do preço que foi pago na cruz do Calvário. Eu sei desse preço, do preço que ele pagou para me transformar, para mudar a minha vida. Como é difícil, irmãos, muitas vezes a gente passa situações que quem trabalha com vendas entende o que eu estou dizendo. Volta aí, entende bem isso. É você chegar
Volta aí, é você chegar no cliente, a arquiteta dizer, olha, eu quero botar esse policarbonato aqui, nessa área aqui, não sei o quê. Aí o cliente chega para você e pergunta, esquenta muito? Eita, e agora? Perdi a venda, porque esquenta muito. Aí a resposta que eu dou, se a senhora vai fazer uma sauna, não. Aí ela olha para a arquiteta, aí eu digo, para a sauna não esquenta muito não. A arquiteta, não, mas a gente vai botar aqui isso, vai botar isso, não sei o que e tal. É difícil. Era uma comissão grande. Mas eu sei o preço que foi pago na cruz pela minha vida. Aquele que minta, não minta mais. Mas eu podia dizer, ali eu sou o vendedor Robson, e aqui eu sou o pastor Robson. Eu podia mostrar essa aparência daqui, de vocês olharem para mim e dizer, pastor Robson é muito honesto. Eu saio com a minha esposa, com meus filhos, a gente vai jantar fora, vai comer um lanche fora, eu peço a conta, confiro, às vezes falta alguma coisa, eu chamo o garçom e digo, faltou colocar isso aqui. Pasmem, as pessoas estranham isso. Isso é estranho. O que é estranho? Você ser verdadeiro. O comum é você ser falso, porque é isso que o diabo tem colocado nas nossas vidas. O famoso jeitinho brasileiro, vou dar um jeitinho aqui, vou fazer uma falcatrua ali e tal. Não. Precisamos entender que Jesus, quando ele estava com fome, ele foi até aquela figueira e só encontrou folhas. Não podemos viver de aparência. Como eu disse no começo, fiquem tranquilos, porque o que o Senhor me mostrou é que vocês estão muito taludinhos. Já não está mais no brotinho, não. Já está no fruto. E por isso essa igreja é desse jeito. Por isso que nós caminhamos desse jeito. Os nossos eventos sempre são baseados na palavra. Sempre baseado na palavra. O nosso oba-oba, ele está aqui. As nossas festas estão aqui. Tudo respaldado aqui. Não tem problema, minha irmã. Tudo nosso está respaldado aqui na palavra. E por isso esse ministério, ele é desse jeito, irmãos. Prestem bem atenção naquilo que Deus me falou. Eu estou amadurecendo esses frutos. Qual foi a característica que eu disse para que serve o fruto da figueira? Ele é doce para alimentar. E como a pastora Ruth pregou na semana passada, nós precisamos dar frutos, mas não, os frutos não é para nossas vidas. Esses frutos é para alimentar outros. Porque a gente muitas vezes está correndo para nos alimentar.
Eu estou preocupado com o meu umbigo. Umbigo, não sei. Umbigo, eu chamo de umbigo. Eu estou preocupado com a minha casa. Se está tudo bem com a minha casa, problema da casa dos outros. Como na reunião dos homens, eu falei com o irmão sobre uma questão de falar com o pessoal que está fora e tal. Aí o irmão disse, pastor, às vezes a gente vai falar, o irmão faz, a salvação é pessoal. Eu disse, irmão, então educadamente você responde, ok, irmão, então eu vou cuidar da minha. É pessoal. Mas nós, como pastores, temos a responsabilidade sobre a vida de cada um de vocês. Por isso que muitas horas, como pastores, nós cobramos, nós somos chatos. Jesus disse, é pelo fruto que se conhece a árvore. Abram em Mateus 7. (17 a 23) diz o seguinte: do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão, mas aquele que faz o quê? A vontade dele. E aí ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Só encontrei folhas em você. Tinha uma aparência de piedade. Tinha uma aparência de santidade. Você fazia tantas coisas. Visitava os irmãos, sempre nos horários do café, almoço e jantar. Mas eu não encontrei frutos dignos de arrependimento. E é o que o Senhor lhe diz. Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. Amém? Lembre que a gente leu no 11.
No versículo 15. Ao chegarem a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não consentia que alguém carregasse qualquer mercadoria pelo templo e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós os transformastes em um covil de ladrões. Mas vós transformastes em um covil de ladrões. Veja, tudo isso se passou depois da entrada triunfal de Jesus, montado no jumentinho. E aí ele saiu ali de Jerusalém, foi para Betânia. De Betânia ele teve fome, e aí ele foi para onde? Para Jerusalém. E no caminho encontrou essa figueira, e não deu fruto. Ele viu que não tinha fruto. E aí o que é que aconteceu? Ele chegou, depois dali ele foi e entrou no templo. Eu acredito que aí nessa hora, Jesus ficou tão indignado com aquele momento que ele teve fome, quando viu aquela figueira frondosa, não encontrou fruto, ele já, acho que a ira dele já estava ali, irritado. Aí ele disse: não, eu vou para o templo orar. Aí quando chegou no templo, o que é que ele encontrou? Irmãos, os historiadores dizem a seguinte questão: por que Jesus fez isso? Prestem bem atenção, eu fui pesquisar. Naquela época, as pessoas vinham de vários lugares para o templo, para o sacrifício. Fazia o sacrifício pelo perdão dos pecados. Imagine alguém vindo de uma cidade distante, com o seu carneirinho arrastando o tempo todo, caminhando até o templo. 2 dias de viagem. Mas tinham aqueles que vinham de mais longe ainda. E o que é que eles faziam? Eles traziam dinheiro. Uns traziam dinário, outros traziam outra moeda, outra trazia outra moeda. E os mestres fariseus daquela época, eles viram aquilo ali e disseram: eita, rapaz, o negócio ali dá dinheiro. Porque isso era feito fora do templo. Mas aqueles mestres fariseus, os historiadores dizem que eles disseram: não, vamos para aqui. Montaram uma banquinha dentro do templo. E o que é que acontecia? Chegava alguém, 3, 4 dias que não tinha como trazer o animal para sacrifício, chegava lá com a moeda, com o dinheiro lá tal, queria comprar ali, vamos lá, vinha com $1, chegava lá, mas lá só aceita real. Então, os cambistas, por isso que hoje existem as casas de câmbio, e os cambistas naquela época faziam a troca daquela moeda. Mas pasmem, a capacidade do que é fazer da casa do Senhor, o que eles fizeram, e os sacerdotes começaram a ver como lucrar com isso. E aí vinha aquele com a ovelhinha e apresentava ao sacerdote: sacerdote, eu vim sacrificar essa ovelhinha por causa do meu pecado. O sacerdote olhava, quem tinha autoridade de dizer que se podia ou não podia? Era o sacerdote. E ele dizia: essa não passa não, viu?
Essa aí, mas eu tenho uma boa. Eu tenho uma ali, ó, prontinha. Está até mais gordinha. É um pouquinho mais caro. Você ia para sacrificar por causa dos seus pecados. O que é que acontecia? O sacerdote pegava aquela ovelhinha, vendia outra. Mas aquela ali ficava bom para outro. Os historiadores contam que é isso que acontecia no templo do Senhor. Lenço ungido. Alguém quer comprar? Alguém quer comprar um lenço ungido? O Senhor disse: essa casa é casa de oração. Essa casa. Nós não vendemos nada, irmão. Até a cantina, irmãos. Alguns de vocês podem dizer: pastor, isso é de Deus? Quem fica com o dinheiro que é arrecadado da cantina? Alguém sabe? Qual é o pastor que fica com o dinheiro da arrecadação da cantina? Nenhum. É todo direcionado para a casa do Senhor. O Senhor aqui, ele está falando de uma época política. Esse foi outro ponto que o Senhor nos mostrou. Naquela época, usavam a casa do Senhor para tudo. Irmãos, eu apoiei um irmão na política. Quantas vezes os irmãos viram ele aqui? Nunca. Porque esse lugar aqui é para isso aqui. Como pastor do ministério, se os irmãos quiserem um direcionamento, porque, pastor, eu votaria nessa pessoa, o que é que o senhor acha? Nós vamos orar juntos, irmãos. E o Senhor vai nos dar a direção. Mas abrir o púlpito na casa de oração, não. Nós não fazemos isso. Amém? Por isso, nós estamos desse jeito. Vocês estão entendendo? Poderíamos estar com cadeiras acolchoadas, poderíamos estar com ar-condicionado, mas o Senhor disse: não é isso que eu quero. Eu não quero folhas, eu quero frutos. Amém? Versículo 20, para a gente concluir, quase. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro, né? Sempre ele está na história. Na hora de, Senhor, eu vou morrer por ti, negou. Senhor, Pedro sempre está no... Lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha a figueira que amaldiçoaste, secou. Ao que Jesus respondeu: Foi, Pedro, eu vi que secou. A resposta de Jesus sempre é ótima. Ele disse:
Ao que Jesus respondeu: tende fé. Irmãos, um parêntese. Jesus chegou diante daquela figueira e Jesus falou com a figueira. Ele estava com os discípulos. Jesus estava com os discípulos ali naquela hora, e ele chegou diante da figueira e ele falou para a figueira. Nós podemos ver duas razões para isso. A primeira, o Senhor ele não perde a oportunidade de ensinar. Ele falou com a figueira porque os discípulos estavam próximos e iam ouvir. E a segunda razão que eu creio é que Jesus quis demonstrar a autoridade que ele tem sobre todas as coisas. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que perdides em oração, crendo que o recebestes, será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Aí é que entra o grande problema. Porém, vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as vossas ofensas. Irmãos, nós como os pastores, nós temos um temor. Quando nós nos reunimos, a nossa preocupação é o tempo todo preocupado com vocês. Porque nós entendemos, eu, a apóstola, a pastora Ruth, a pastora Vera, que nós temos a responsabilidade sobre a vida de vocês. O irmão Rodrigues, ele comentou na reunião que estava com um probleminha, uma coisa, eu ainda não cessei de orar por ele. Às vezes eu oro pelos irmãos aqui, os irmãos já fez cirurgia, já se recuperou, tudinho. Eu digo, irmão, avise para eu mudar a oração. Edivaldo viajou. Mas eu constantemente estava orando, cobrindo a vida dele na estrada. Irmã Denilson viajou. Saímos da reunião, eu fui levar ele em casa, a gente foi conversando, tratando do assunto da reunião. Eu não me apercebi, eu ia ligar para ele quando eu cheguei em casa, dizer, irmão, eu esqueci de orar por você, irmão, pela sua viagem, para que Deus lhe leve, para que traga. Mas eu me lembrei de um centurião que disse, Senhor, basta uma palavra tua. Se tu orar aqui, vai chegar lá. E eu orei por ele. E disse, Senhor, leva o irmão Denilson em paz, traz ele em paz, guarda o carro dele, parte elétrica, parte mecânica, tudo, Senhor, em nome de Jesus. Esse é o zelo, o cuidado que nós temos como pastores. E é esse mesmo zelo, irmãos, que às vezes a gente se torna, às vezes, chato por reclamar de algo.
Irmãos, irmãs, os seus filhos, correndo pela igreja. Quando a gente fala, os obreiros vão chegar e dizer, porque isso é o nosso papel, cuidar, ensinar de pequeno a ser exemplo. Amém? Eu queria concluir com uma palavra que está lá em Gênesis, que o Senhor me mostrou. Abram aí Gênesis, capítulo 3. Amém? Gênesis 3, versículos 6, 7, diz o seguinte: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então, os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Juntaram folhas de figueiras e cobriram-se. Juntaram folhas de figueiras e cobriram-se. As folhas, elas só vão conseguir esconder a vergonha. Mas essas folhas não vai mudar o caráter. Mas a provisão, o Senhor já nos deu. Versículos 20 e 21. Chamou o homem a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Aleluia! O Senhor providenciou um cordeiro ali no jardim do Éden, porque as folhas não resolvem, mas veio a provisão. O Senhor é a nossa provisão. E precisamos entender, não podemos querer somente mostrar as folhas, precisamos mostrar os frutos de verdadeiro arrependimento nas nossas vidas. Amém?